dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi, mais uma vez falando sobre obsessão. No último vídeo nós falamos sobre, eu vou pegar minhas anotações aqui, falamos sobre o tratamento das obsessões, né? E é importante que os irmãos saibam que, dependendo do grau da obsessão que você tenha, ela pode ser uma obsessão incurável, uma obsessão curável, mas que pode deixar sequelas, e uma obsessão curável que não deixa sequelas, certo? Quando a gente está falando, quando chega no campo físico e emocional da pessoa. Quando chega no cérebro mesmo, ela pode levar uma pessoa à loucura, meus irmãos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a obsessão, ela normalmente, nesses estudos que a gente faz, a obsessão, a gente sempre aponta o dedo para o obsidiado, tá? Existe um obsessor, agente externo a você, causador das más impressões e da energia que te atinge. Existe, é claro. Mas essa energia só te atinge se você estiver ambientado para receber essas energias. Se você procurar vir num caminho do bem, num caminho do amor, num caminho da caridade, num caminho que todas as religiões falam, né? Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse com você, muito dessas obsessões seriam sanadas aí. Mas agora eu queria falar do obsessor. Se existe um obsidiado que recebe a energia de uma raiva, quando a pessoa, quando o espírito quer se vingar, energias vingativas, é porque quem que vai querer se vingar de alguém que nunca fez nada para você? Vamos ver, meus irmãos, que os espíritos que são obsessores, eles são obsessores hoje. Um dia eles podem ter sido aqueles agredidos por nós. Então, se hoje eles estão te cobrando a conta, é porque de repente um dia você, nesse processo de reencarnações sucessivas que nós temos, a gente pode ter atingido alguém na sua susceptibilidade. A gente vê crimes aí, hoje em dia, crimes o tempo inteiro, mortes, assassinato, traições. Hoje a gente, por exemplo, tá achando comum que ficar com a mulher do outro, com o marido do outro, é comum. Nesse processo, vocês estão esquecendo do marido traído, da mulher traída. Esses processos, essas consequências das nossas atitudes, elas reverberam para o plano espiritual. Aquele espírito que é um bom espírito, ele vai esquecer e vai seguir a vida dele. Aquele espírito que ainda não tem uma noção do bem, da espiritualidade, entendimento das coisas espirituais, ele vai ficar agarrado a essas questões e elas vão estar de volta para você. Eu já ouvi dizer que na Umbanda, Egum, obsessor, se prende e manda, não se faz encaminhamento, não se conversa com o espírito que vem obsidiado na Umbanda. Peraí, a Umbanda não é caridade? Por que que só a pessoa que está lá encarnada é a certa? Se um espírito vem num terreiro de Umbanda e quem é o certo nessa vida toda, nesse processo todo de reencarnações é o espírito, por que que o meu guia espiritual vai amarrar, prender e mandar embora? Meus irmãos,
eu vim do Espiritismo e lá no Espiritismo sempre fala que a gente tem que ter amor, não amor, mas a gente tem que ter olhos abertos para quem está na nossa frente. Muitas vezes, o espírito que está ali, ele está cansado de estar naquela energia ruim. E os nossos guias espirituais sabem disso. Não é pegar você, mandar prender, nada não. No meu terreiro, eles têm um pequeno encaminhamento. Meu irmão, olha aqui o que você está fazendo com a tua própria vida. É esse caminho que você quer seguir? É claro, meus irmãos, que como na vida mesmo, que tem pessoas que são resistentes e bandidos. Por exemplo, você pega um bandido, o cara um beira-mar da vida aí, um Fernandinho beira-mar da vida, um cara que é altamente resistente. Você não vai pegar uma florzinha e vai falar assim, toma aqui, meu irmãozinho. Não, tem que prender, tem que passar o rodo nele mesmo, falando no popular. Agora, tem aquelas pessoas que se você der uma pequena energia do bem, mostrar um caminho que ele podia sair, ela se arrepende. Então, não é pegar e tratar tudo como se fosse uma produção. E eu já vi pai de santo, gente influente falando sobre isso. Não, na Umbanda tem que pegar, chamar, levar e problema. O que é isso, meu irmão? Aqui, a Umbanda é feita para lidar com as almas, com os espíritos, tanto de quem está encarnado, fazendo com que o espírito se converta por bem, quanto o espírito que está ali, que pode também ser convertido para o bem. A espiritualidade que está com a gente, os médiuns que são trabalhadores, a espiritualidade ela é capaz de discernir. Aquele precisa ser levado e algemado, aquele precisa ser tratado, porque a sua doença é uma doença de moral, que falta um pouquinho para ser levado. Então vamos pensar nisso, meus irmãos. Eu queria ler um texto que foi falado por Bezerra de Menezes, tá? Ele diz o seguinte: a decadência da ética e a revolução que se apresenta como indispensável para as novas propostas e valorização da criatura humana asfixiam a identidade superior do espírito, reduzindo-a a escombros que se demoram no letargo das paixões inferiores. Ou seja, ele está dizendo que hoje a nossa atualidade ela inflama que a gente promova as nossas paixões, a teoria do tudo pode. E aí você, em vez de ser um ser melhor, você vira aí um vagabundo das circunstâncias, ou seja, uma pessoa que vai ao fluxo da maré das suas paixões, paixões inferiores. Momento difícil este, em que a criatura sente-se aturdida, sem parâmetros para selecionar os valores que lhe devem conduzir o comportamento, ou seja, selecionar os valores que lhe devem conduzir o comportamento. E, infelizmente, dentro da Umbanda hoje, a gente tem uma porção de gente que usa da teoria do tudo pode. Você pode tudo. O importante não tem consequência de nada. Claro que tem, a obsessão é uma consequência. Instante grave, em que as injunções penosas cerceiam os ideais de enobrecimento, relegando-los ao plano secundário. Hora apocalíptica, em que as tentações do alto e pequeno porte contaminam os menos preocupados com a verdade e os poucos distraídos da responsabilidade mais elevadas. É também um momento de chamamento para a decisão que deve caracterizar aquelas que, ao ouvirem, comprometam-se com o regime de equilíbrio e totalidade. Então, meus irmãos, aqui estamos falando de pessoas e comportamentos éticos. A gente está sobrepujando a ética e a moral. E a Umbanda, ela não é uma
uma estrutura não cristã. Ela é uma estrutura cristã. Tem pessoas que estão falando que mas a Umbanda ela vem de um comportamento em que você observa os orixás e tal. Sim. E não vejo problema nenhum e nada de desconexão entre os ensinamentos do Cristo. Nós entendemos o Cristo como uma mensagem que está dentro da Umbanda, como, além disso, as orientações de conhecimento da doutrina dos espíritos, de Kardec, como também da doutrina católica, da doutrina africanista e dos cultos nativos. A Umbanda é essa junção. Então, meus irmãos, a gente sabe que a ausência da moralidade e da ética, ela leva para uma obsessão. E a obsessão dentro da Umbanda tem tratamento. Tratamento espiritual, tratamento físico, tratamento moral. E você é o coordenador desse tratamento. Escute, meu irmão, tanto se você é assistente como médium. O médium tem que ter mais cuidado ainda. Porque o médium ele está aberto principalmente às energias que vêm do plano espiritual. E é muito fácil nós sermos ludibriados por essa energia. Também já vi pessoas falarem, a energia é energia, quando é boa você recebe. Olha, meu irmão, não é bem assim não. Vamos estudar a Umbanda, vamos entender, porque vidas são comprometidas com esse processo. Vidas podem ser destruídas com esse processo. Então, vamos criar na Umbanda uma seriedade. Nós precisamos dessa seriedade. Eu fico deixando essa série sobre obsessões para que os irmãos entendam que o processo é mais sério do que a gente pensa. Axé, meus irmãos.